Olá, graça e paz. Chegamos para aquele momento de palavra de fé ao seu coração. Desejo que você esteja debaixo da bênção do Senhor, esteja Senhor derramando sobre a sua vida graça, unção e o poder do Senhor transforme a sua vida. Olha, eu quero aproveitar hoje e trazer uma palavra que passa muitas das vezes, sabe, em meio à vida de muitas pessoas. Muitas vidas, às vezes, atravessam por problema, por circunstâncias, por dificuldade e chega um certo momento da nossa vida que a gente fala assim, olha, agora é hora de nós parar. Lançar tudo para o alto e desistir. Mas a minha pergunta seria essa, assim, por que desistir? Por que desistir? Porque não persistir um pouco mais? Por que não levar adiante aquilo que Deus planejou e preparou para cada um dos seus filhos? E o apóstolo João, o evangelista João, perdão, ele escreve no capítulo 21, do verso 1 ao 14, ali o momento em que os discípulos resolvem lavar as redes depois de uma pescaria frustrada, uma noite frustrada. Mas eu não quero simplesmente falar sobre a questão da pescaria, Eu quero falar sobre por que desistir. Entende? E narra a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 20, que após a morte, antes da morte de Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, Ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele fala assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz? O que eles falam aí a meu respeito? E a palavra do Senhor diz que, naquele momento, um fala assim, olha, uns estão dizendo por aí que tu és um profeta, um dos discípulos. Outro está dizendo que que o Senhor é Jeremias, João Batista. E cada um fala uma coisa, e ninguém tem a perspectiva de quem é definitivo o Senhor. E ele olha para os seus discípulos e diz assim, e vós, e vocês aqui? Vocês que me acompanham, vocês que estão comigo no dia a dia, o que vocês acham a meu respeito? O que vocês entendem? O que vocês pensam a meu respeito? E diz a palavra que Pedro toma a palavra e fala assim, tu és o Cristo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus fala assim, olha, bem-aventurado é você, Pedro, porque você não está revelando a carne e nem o sangue, mas unicamente a meu Pai que está nos céus. Essa confissão de Pedro é fantástica. Mas aí você vai encontrando, depois você encontra Pedro, após essa confissão, você encontra Pedro lá em João 18, verso 15 a 27, você encontra Pedro, este mesmo Pedro, negando Jesus. Peraí, pastor, peraí.
Primeiro ele faz uma confissão que ele é o Cristo. Depois ele chega à conclusão e diz que não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. Mas você não estava lá? Não, eu não, nunca vi esse homem. Aleluia. Irmãos, por que na vida da gente a gente sempre tem um motivo para às vezes jogar a toalha? Para desistir. Para perder a fé. Perder o entusiasmo. Né? E depois disso tudo acontecido, a confissão, de Pedro andar com Jesus em cima da água, de Pedro ver Jesus colocar aleluia, Pedro vê Jesus colocar a orelha de Malco novamente no lugar, como se a espada nunca tivesse passado ali. Depois de Pedro ver Jesus limpar leproso, depois de Pedro ver Jesus, aleluia, glória a Deus, fazer com que Lázaro saísse do túmulo depois de 4 dias, não é simplesmente uma ressurreição de uma matéria. Jesus restaurou todos os órgãos vitais de Lázaro que já estavam em decomposição, já estava perdido completamente, dado por fim. Jesus não só trouxe Lázaro à vida, mas fez com que o coração de Lázaro voltasse a ser normal, que a carne de Lázaro... Meu Deus! Pedro viu isto. Pedro viu. Agora, Pedro também vê Jesus ir para a cruz, morrer, ser sepultado. E agora Pedro, glória a Deus, vê os seus sonhos. Pedro vê, sabe, todo aquele entusiasmo e ir embora. E Pedro resolve desistir. Pedro resolve desistir. Ele chama os discípulos, que eles supostamente eram o líder após a morte de Jesus. Ele chama os discípulos assim, olha, nas minhas palavras conjecturando, eu não quero induzir vocês. Não sei o que vocês vão fazer na vida de vocês. Não sei qual é o rumo que vocês vão tomar, mas acabou. Para mim já deu. Eu vou voltar a pescar. Voltar a pescar. Glória a Jesus. Escuta, lembra do que Pedro havia recebido de Jesus no momento dessa confissão? Quando Jesus falou assim, tu és Pedro, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não vão prevalecer contra ela. Pedro viu isto. Agora eu pergunto para você, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você já ouviu alguma promessa de Deus feita a você cair por terra. Ainda que Satanás ele procure fazer com que você desista, mas a minha pergunta, por que desistir? Por que parar? Aleluia. Lembra do que Jesus disse para Pedro, farei você pescador de homem, Pedro. Em ocasião de você, Pedro, eu vou te dar a chave do reino. Pedro, o que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Pedro, o que você desligar também eu vou desligar lá. Olha o grau de intimidade e de responsabilidade colocado nos ombros de Pedro. E no seu. E no meu. Aleluia. Há um segredo aqui, queridos. No momento em que estão desistindo, ali, aí vem aquela parte da pescaria maravilhosa, e eles pegam os peixes, né? E aí eles encontram os
peixes grandes, e diz a palavra que eles foram numerando os peixes até chegar a 153 peixes. Isso lá na numerologia grega há um significado que o número 153 ele representava El Elohim, ou seja, alguém que diz assim: ele é o Senhor. El Elohim, ele é o Senhor. E quando chega nesse número, o nosso irmão, glória a Deus, João, ele diz para Pedro assim: é o Senhor. Por que é o Senhor? Porque Pedro estava desistindo. E todas as vezes que o homem, todas as vezes que a mulher, todas as vezes que aquele que é escolhido pelo Senhor resolve abandonar o barco, voltar atrás, o Senhor faz questão de ir buscar. Então por que você vai parar? O Senhor vai te buscar. Ele vai ao seu encontro para te trazer de volta. Não, pastor? É assim. Os discípulos de Emaús já tinham desistido. Já tinham jogado a toalha. Mas diz a palavra do Senhor que de repente, eles vão caminhando para Emaús e lá eles contemplam um viajante que acompanha, e no momento que ele acompanha, ele pergunta: o que vocês estão conversando aí? Ele fala: não, você é viajante, você não está sabendo o que aconteceu? O homem chamado Cristo, que disse ser o Filho de Deus, que ressuscitava já faz 3 dias e até agora nada. E Jesus começou a abrir a Escritura, falando a respeito das promessas, e o coração deles queimando. Jesus foi buscá-lo. E agora Pedro está também desistindo. Está no mar pescando. A noite inteira não consegue alcançar nenhum resultado positivo. Glória a Deus. Mas de repente diz a palavra do Senhor que, glória a Deus, que naquele momento Jesus aparece à beira da praia e Pedro fala assim: vocês pegaram alguma coisa? Tem algo para comer aí? Jesus vai em busca de Pedro e lá ele vê a pesca maravilhosa, Pedro. João faz a revelação, é o Senhor. Pedro vê o encontro de Jesus. Quando chega perto de Jesus, lembra que quando estava para a crucificação, Pedro negou uma, Pedro negou 2, Pedro negou 3 vezes. E o galo cantou. E aí, neste momento agora, Jesus, depois de conversar, amparar os discípulos, reunidos na praia, todo mundo, Jesus olha para Pedro e faz a seguinte pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me ama? Pedro, você não sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a conversa vai, os assuntos são colocados em pauta. Jesus olha para Pedro novamente e fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus toca novamente o assunto, a reunião começa, insistindo. Pedro está lá meio cabisbaixo, preocupado com as 2 perguntas. Jesus se dirige a 3ª vez e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro não resistiu. Ele começou a chorar: Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Meu querido, minha querida, muitas das vezes a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, aquilo que passamos, ele realmente tem um significado.
E de repente o Espírito de Deus está trabalhando, traçando meta, enchendo-nos de força para começar a avançar. E eu quero dizer uma palavra para você. Por que desistir? Para que desistir? O Senhor ainda restaura sonhos. O Senhor ainda levanta o abatido. O Senhor ainda renova a fé daqueles que creem na sua promessa. Então não desista, porque Jesus vai atrás de você, como foi atrás dos discípulos de Emaús, como foi buscar Pedro na praia e como foi buscar Natanael debaixo do pé de zimbro, figueira. Ele vai ao seu encontro. Sabe por quê? Você não pode desistir. Deus abençoe você. Esta é a minha palavra de fé ao seu coração.